Pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um caso de marca-passo com estimulação VOO. Antes disso, a gente vai mostrar aqui a diferença entre o que vocês já conhecem, que é um marca-passo VVI, e o VVO. O marca-passo VVI, a primeira letra diz que ele estimula o ventrículo, a segunda de que ele sente o ventrículo e de que quando ele sente esse ventrículo, ele se inibe. Que é isso aqui, ó. Nós temos uma espícula ventricular, estimulando um QRS, aqui outro estímulo ventricular, um batimento próprio do paciente, que pode ser tanto um batimento próprio sinusal, extrasistólico, do tipo juncional, ou uma extracístole ventricular, não interessa, tendo uma ativação ventricular própria no paciente, própria do coração do paciente, o marca-passo, ao ver essa estimulação, ele se inibe e dá o tempo que seria o tempo de ciclagem e volta a disparar. Então aqui, observe que esse tempo aqui é o tempo que o marca-passo aguarda após o início do QRS. Ele começa essa contagem após o início do QRS, não no final. Então ele vem aqui, viu um batimento próprio, ele se inibe, por isso ele é VVI, ele se inibe, espera, como não aparece nenhum outro batimento próprio do paciente, ele volta a ciclar. No VVO, o evento próprio do paciente ele é ignorado pelo marca-passo. Observe aqui, o marca-passo estimula aqui, o QRS estimula o QRS, tem um batimento próprio do paciente, o marca-passo VOO dispara, independente disso aqui, porque ele não enxerga isso. E por que não aconteceu um QRS aqui? Porque caiu no período refratário, como a espícula caiu dentro de um coração que está se repolarizando ainda, acabou de ser estimulado, ele não produz nada. Então, isso aqui não é uma falha de comando, é simplesmente uma refratariedade do coração que não tem condição de responder dois estímulos com essa frequência. E aqui volta normal. Então, o marca-passo VOO é um marca-passo que não enxerga nada, ele marcha numa frequência definida, conforme o critério de programação, independente do que acontece nos batimentos próprios do paciente. É uma situação que se usa em emergência, às vezes quando se coloca um ímã, quando se quer evitar interferências dentro do centro cirúrgico, são situações muito especiais. Pessoal, aqui agora nós vamos mostrar a parte prática de como vocês vão ver o Holter desse tipo de marca-passo. Aqui é que vocês então vão ver o que vai aparecer para vocês no exame de Holter. A primeira coisa é com relação à linha do gráfico de frequência, que mostra aqui essa linha reta. Vocês observam o segundo detalhe, que é o canal de marcas do marca-passo. Esse é o software da Cardios, que tem esse canal de marca, que identifica os momentos em que ocorre a estimulação. Vocês podem colocar aqui o filtro do marca-passo, e eles podem mostrar aqui diferente, ó, tá vendo? Então você tem esse recurso. Vou colocar assim para ficar mais evidente o que eu quero mostrar para vocês, que é a frequência fixa do marca-passo e como ele marcha através do traçado sem qualquer consideração pelo que acontece no ventrículo fora a estimulação própria. Aqui nós tivemos uma extracístole ventricular, ele ignorou, disparou uma espícula sob T, é um período refratário funcional, por isso que não teve uma estimulação, não teve um QRS, mas essa é uma situação descrita como um risco potencial grande de um estímulo ventricular no momento em que a possibilidade de dispersão da repolarização aqui é grande. Essa é uma situação que tem um potencial, dependendo das condições do paciente, do contexto ou do equilíbrio autonômico, de desencadear aqui uma arritmia ventricular maligna. Tá? Então aqui esse é o fenômeno chamado R sobre T, que aqui no caso, como não é R, é uma espícula sobre T, uma espícula ventricular. Quando você vê isso e a espícula é atrial, ela estimulou o átrio, ela só coincidiu no tempo aqui, mas ela não estimula o ventrículo e não tem nenhum problema com relação a isso aqui, ó, espícula sobre T. Aqui não, o estímulo é ventricular e aqui houve uma estimulação, só que o coração não respondeu. Tá?
Mas essa é uma situação com risco potencial. Aqui foi a mesma coisa, ó. Teve um extracício ventricular, na verdade, aqui um pai, ele não viu, você vê que ele continua marchando, indiferente ao que acontece. Eu vou clicar aqui no registro, ó, em vários momentos, aqui nesse ponto do traçado, olha aqui, ó, sempre mantendo o mesmo aspecto, olha só, aqui, ó, aqui, sempre mantendo o mesmo aspecto, aqui. A ventricular ele ignora, caindo aqui sobre o final da T, mas aqui já não tem esse potencial tão grande, negativo, de desencadear arritmia maligna, já no final da repolarização. Eu estou clicando, passeando, e vocês prestem atenção na sequência do estímulo do marca-passo e do QRS. Olha aqui, ó, uma ventricular com ele ignorando completamente, e isso sim é um período crítico, aqui a mesma coisa, ó, é uma situação de espícula sobre T com potencial de gerar uma pró-arritmia desencadeada pelo marca-passo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, observe, eu vou clicar no traçado e vocês continuem observando os 3 canais e o canal de marcas que eu coloquei propositadamente para cima nos 3, para ficar mais evidente em todos os QRS. Olha só, esse é um marca-passo em modo VOO. Ele estimula o ventrículo, não sente nada, não vê ninguém, não ouve ninguém. Tá aqui, ó. O que acontece no coração próprio do paciente é indiferente para ele. É só observar a sequência da espícula, ela vai marchando como se não existisse nada. Para ela realmente não existe, porque o marca-passo não está enxergando. É indiferente a isso aí. Então isso aqui é o que a gente tem, que a gente queria mostrar. É uma situação de estimulação repetida especial, em situação de urgência, colocação de um ímã numa sala de emergência, numa situação de urgência colocando o marca-passo provisório, que é o que você tiver à mão, mas eu acho que com esse caso vocês nunca mais vão errar quando verem um marca-passo com esse modo de estimulação particular, VOO. Até mais, pessoal.